pessoal, bom dia a todos. Hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês a convite do meu amigo, que é o professor de vocês, o Marco Aurélio. Então ele deixou o tema aberto, então eu vou contar para vocês minha experiência acadêmica e depois eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre a tese de doutorado que eu desenvolvi. E se vocês se interessarem, se quiserem seguir também nessa área, podem pedir meu e-mail para o Marco que eu respondo algumas questões. Então, primeiramente, eu agradeço muito a oportunidade de vir falar para vocês e eu vou me apresentar aqui rapidinho. Eu sou a doutora Pamela Souto Garcia e como que eu cheguei até aqui, então? Eu estudei na Escola Municipal Dr. Getúlio Vargas e junto com o colegial, e o que que é o colegial, né? É o que é agora o ensino médio, então antes a gente chamava de colegial. Então, junto, eu fiz dois cursos técnicos, que é o curso técnico em patologia clínica e também fiz o curso técnico em magistério. O curso técnico em patologia é um curso que habilita a realizar os exames de sangue, exames de microbiologia, exames bioquímicos, também exames de fezes, por exemplo, para ver a saúde das pessoas. Então é possível identificar doenças e o estado geral de saúde do indivíduo. E o magistério era um curso técnico que era para dar aula de primeira a quarta série. E saindo de lá, eu entrei na FATEC, que é a Faculdade de Tecnologia, aqui de Sorocaba também, e eu fiz o curso de saúde, modalidade projetos, operação e manutenção de equipamentos médicos e hospitalares. Atualmente, esse curso passou por uma reformulação na grade e o nome dele mudou. Então, se alguém quiser fazer esse curso, hoje em dia ele se chama Sistemas Biomédicos, e é muito legal. Eu indico muito para vocês, quem quiser fazer, seguir essa área. Então, lá na FATEC, eu fiz duas iniciações científicas. A primeira foi com uma professora chamada Silvia Pierre Irazusta, na parte de ecotoxicologia ambiental, e a segunda iniciação científica foi com o professor Aron Andrade, no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, lá em São Paulo. E as duas foram experiências incríveis e me deixaram cada vez mais apaixonada pela ciência. Saindo da faculdade, eu fiz um ano de aprimoramento em microbiologia em saúde pública, isso no Instituto Adolfo Lutz, e também foi uma experiência muito positiva, foi incrível. Eu aprendi muito e eu estudei principalmente sobre a tuberculose lá. Depois, terminando, né, esse aprimoramento, eu fui para a UFSCar e lá eu fiz mestrado com um professor chamado Fábio Leite no grupo GNN. E lá desenvolvi um sensor juntamente com esse grupo, utilizando um microscópio que se chama microscópio de força atômica, para estudar uma enzima. Acabando o mestrado, e ainda no mesmo grupo e com o mesmo orientador, eu entrei no Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, né, da USP, para fazer o meu doutorado. E, juntamente com colaboradores, eu desenvolvi um sensor para estudar a esclerose múltipla, usando o microscópio de força atômica. E nesse trabalho, meu trabalho, né, era fazer a parte experimental, e um outro trabalho de um outro doutorado era da doutora Jéssica Erich, que ela fez a parte computacional. Então, o meu trabalho dela são trabalhos individuais, mas ao mesmo tempo eles são complementares. Depois eu vou explicar mais aqui na frente para vocês. E agora, né, eu estou em outro grupo de pesquisa, que é o LabioMate, que é com uma equipe incrível, sobre a orientação da professora Eliana Dueck, sobre também o Moema Hausen e o Daniel Komatsu. E eu estou desenvolvendo um projeto de pós-doutorado lá. Eu ainda não posso contar qual que é esse projeto de pós-doutorado, mas em uma outra oportunidade eu venho para contar aqui para vocês sobre ele. E agora que vocês sabem um pouquinho sobre essa minha jornada científica, eu vou explicar para vocês em maiores detalhes sobre esse meu trabalho de doutorado. E primeiro de tudo, o que é a esclerose múltipla, né? Porque no meu trabalho eu desenvolvi um sensor para estudar a esclerose múltipla. Então, a esclerose múltipla é uma doença que acomete o sistema nervoso central, onde ocorre inflamação, desmielinização e axonopatia. E que raios isso quer dizer? Então, no nosso cérebro existem os neurônios. Os neurônios são as células do sistema nervoso central. E eles são as mais notáveis células presentes nesse sistema. E eles são constituídos pelo corpo celular e pelos axônios. E os axônios, por sua vez, são revestidos pela bainha de mielina. A esclerose múltipla, ela é uma doença autoimune,
Ou seja, o corpo da pessoa, por algum motivo, começa a produzir autoanticorpos. E esses autoanticorpos vão atacar e destruir a bainha de mielina. E isso é a desmielinização. E dessa forma, os impulsos nervosos que ocorreriam normalmente entre os neurônios não vão acontecer de modo eficaz. E com isso, vai acarretar em muitos sintomas para a pessoa. Por exemplo, embaçamento da visão, problemas motores, fadiga, canseira. E é como se existisse um fio de energia e ele fosse desencapado. Se o fio de energia tem uma falha, a energia não passa e os aparelhos elétricos não funcionam, não é mesmo? Então, é bem similar ao que acontece nesse caso. Então, quando ocorre a desmielinização, não vai passar a energia e vão acontecer esses sintomas. Então, o que nós fizemos nesse meu trabalho do doutorado foi tentar desenvolver um sensor para detectar a esclerose múltipla ainda no início. E, atualmente, para detectar essa doença, são feitos exames usando o líquido da coluna do paciente, e esse líquido se chama líquido cefalorraquidiano. Para os íntimos, vocês podem chamar o líquido cefalorraquidiano de líquor. E também podem ser realizados exames utilizando o soro do paciente. O que é o soro? É a parte líquida do sangue. Então, só abrindo parênteses, né, o sangue ele é composto pelos elementos figurados, que são as hemácias, leucócitos, plaquetas, e também pelo plasma, né, aqui o soro. E no plasma, a presença de algumas substâncias, e uma dessas substâncias podem ser os anticorpos. E com os anticorpos, nós podemos identificar as doenças. E aí que chega o meu trabalho. Então, nós usamos tanto o soro quanto o líquor para tentar achar um biomarcador para identificar essa doença no começo, né, nos estágios iniciais. E isso é super importante, porque o quanto antes identificar a doença no paciente, maiores as chances de tratamento e de minimizar as sequelas. Usando esse microscópio de força atômica, foi possível detectar os anticorpos nas amostras, tanto de líquor quanto de soro de alguns dos pacientes. E o mais legal, além de eu conseguir ver esse resultado nos experimentos do microscópio, a Jéssica, lembra o que eu falei que o trabalho dela foi parecido com o meu, só que computacional? Então, ela conseguiu obter os valores semelhantes ao experimental, mas na simulação teórico-computacional que ela fez. E isso foi ótimo, pois como os resultados dos dois trabalhos bateram, significa que o sensor está funcionando. E é muito gratificante fazer ciência, né? Pois desse modo nós contribuímos, por exemplo, para que as pessoas possam ter melhores qualidades de vida, diagnósticos mais rápidos, novas possibilidades de tratamentos médicos, o surgimento de novas tecnologias para o dia a dia, como, por exemplo, o uso de impressoras 3D, carros elétricos, respiradores eficientes, né? O desenvolvimento de vacinas e uma infinidade de coisas, e sempre pensando no bem da humanidade. E para chegar até isso, né, tudo hoje, eu precisei estudar muito. Mas o mais importante de tudo isso foi ser teimosa para conseguir atingir o meu objetivo. Então, sejam teimosos para atingir o objetivo. Estudem muito, porque vocês vão conseguir. E, nossa, acho que eu já falei muito. Então, hoje eu fico por aqui. E eu agradeço novamente a oportunidade de vir falar com vocês. Agradeço novamente ao professor Marco, à ETEC e a vocês pela atenção. E um abraço para todos vocês.